Lá combatente do Norte da Guerra. Eu pedi ao Felipe Quintas, do canal Brasil Independente, que fizesse pra gente uma narrativa do que aconteceu na questão do Pirara. Para quem não sabe, o Pirara é um território, né, no norte do Brasil, que foi tomado, ele foi roubado pelo Reino Unido, né, pela Inglaterra, no século XIX. Eles usaram o velho artifício, infiltram uma ONG ali, né, a ONG começa a fazer um trabalho junto à população, depois parte para fóruns internacionais e acaba rapinando a terra. Eles fizeram isso, é pouco conhecido, né, como a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido roubou um território de 19 mil quilômetros quadrados no Brasil. Então hoje vocês vão conhecer essa história pavorosa, né, porque é bom que os brasileiros tomem ciência dela, que pode se repetir um dia. A farsa continua por aí, eles continuam de olho na nossa Amazônia. Acompanhem conosco a narrativa do Felipe Quintas e vamos se inscrever no canal dele, tá? Prezados compatriotas do canal Arte da Guerra. Vocês que acompanham os vídeos do comandante Farinazo, sempre muito instrutivos em relação à geopolítica internacional, sabem que a Amazônia, uma das regiões mais ricas do mundo em recursos naturais, é altamente cobiçada pelas potências do Atlântico Norte, que precisam dos recursos naturais da Amazônia para sustentarem sua indústria e sua liderança tecnológica, num contexto em que elas perdem cada vez mais espaço na África. Essas potências estão sempre em campanha pela internacionalização da Amazônia, um eufemismo para o roubo dessa região que corresponde à metade do território brasileiro. Para justificar esse assalto, elas lançam mão de inúmeros artifícios, entre eles a manipulação do ambientalismo e do indigenismo para infiltrar suas ONGs na região e aparelhar a Amazônia conforme seus interesses econômicos e militares. Essas potências, considerando universais as causas da preservação amazônica e da proteção aos índios brasileiros, legitimam sua intromissão em questões que são fundamentalmente brasileiras e que dizem respeito somente a nós, brasileiros. Muitos podem dizer que isso é muito exagerado, que nada disso é verdadeiro e que tudo o que foi dito até agora não passa de uma teoria da conspiração. Pois bem, a ingerência imperialista estrangeira na Amazônia sob pretextos humanitários não é recente, vem de longe, de bastante longe. Desde o século XVI, quando ingleses, holandeses, franceses e até espanhóis disputavam a região contra Portugal. As atuais Guianas e o Suriname são o que esses países, especificamente Inglaterra, Holanda e França, efetivamente conseguiram. E eles não abrem mão da influência direta ou indireta sobre esses países, utilizando-os como porta de entrada na região e como ameaça permanente contra a soberania brasileira na Amazônia. A ingerência externa na Amazônia já nos custou a perda territorial do Pirara, uma região situada na fronteira de Roraima com a Guiana Britânica. Até o início do século XIX, os limites entre o Brasil e a Grã-Bretanha na região eram pacíficos e incontestáveis. A partir de então, foram destacados soldados e missionários britânicos para a região, aproveitando a precariedade da defesa e da vigilância brasileiras naquela área. Em 1835, o naturalista alemão Robert Schomburg, trabalhando a serviço da Grã-Bretanha, mapeou a região e identificou o que ele chamou de tribos independentes, que não eram independentes coisa nenhuma, porque estavam sob a jurisdição do Brasil, mas ele, a serviço da Grã-Bretanha, considerou independentes do Brasil e assim a Grã-Bretanha os considerou e passou a utilizá-los como massa de manobra para alienar aquela área do território brasileiro. Né? E a Grã-Bretanha passou a reivindicar a proteção dessas tribos ditas independentes, né, para melhor ocupar aquela região e tirá-la do Brasil. Logo depois, chegou o missionário britânico Thomas Eude, que reuniu a tribo Macuxil sob a bandeira britânica. Ele ensinou os índios, até então plenamente incorporados à nação brasileira, a língua, a religião e os costumes britânicos. E também os doutrinou contra o Brasil, fazendo-os achar que eram explorados e oprimidos pelas autoridades brasileiras. A Grã-Bretanha deflagrou uma intensa campanha local e internacional contra o Brasil, que passou a ser acusado de maltratar os indígenas, enquanto a Grã-Bretanha, seus soldados e missionários eram passados como defensores dos índios, como protetores dos indígenas. A Grã-Bretanha se arrogou a prerrogativa de mobilizar as ditas tribos independentes contra o Brasil. A pretexto de salvar os índios, a pretexto de uma causa universal que a Grã-Bretanha se colocou como defensora, o que a Grã-Bretanha realmente queria era alienar aquela parte do Pirara do Brasil e incorporar a Guiana Britânica, que estava sob seu controle. O Brasil, evidentemente, reagiu e os governantes da região receberam ordens expressas do governo central para resistir aos invasores britânicos. Inúmeros conflitos foram travados na região ao longo do século XIX. Apesar da dificuldade de acesso, o Brasil conseguiu se impor e evitar a alienação do território, pelo menos ao longo do século XIX. Em 1898, Brasil e Grã-Bretanha aceitaram submeter o litígio ao veredicto do rei italiano Vittorio Emanuele III. Coube a Joaquim Nabuco, grande expoente do abolicionismo, um grande patriota brasileiro, coube a ele a defesa do lado do Brasil na controvérsia. Nabuco elaborou 18 volumes acerca da necessidade do Pirara continuar sendo parte do Brasil, como sempre havia sido.
Esses 18 volumes explicavam como o Pirara fazia parte da formação brasileira, como o Pirara era a parte intrínseca do Brasil desde sempre. Os 18 volumes explicavam os 18 volumes como o Pirara era do Brasil e não da Inglaterra. De nada adiantou, pois o rei italiano deu ganho de causa à Grã-Bretanha em 1904. O Pirara passou a fazer parte da Guiana Britânica e o Brasil perdeu mais de 19 mil quilômetros quadrados de território. É verdade que a história não se repete, mas ela rima. Os mesmos métodos utilizados no Pirara são utilizados hoje pelas potências europeias e norte-americanas em relação à Amazônia e com os mesmos objetivos. Privar o Brasil de partes do seu território, das suas riquezas e do seu povo. A Amazônia é alvo da cobiça internacional há séculos e, para nos defendermos dela, devemos fortalecer a nossa segurança nacional. Para isso, é imperioso incrementar a presença militar na Amazônia e operar grandes obras de desenvolvimento na região que aumente o seu povoamento e a integre com mais vigor ao restante do Brasil. Além de, claro, desenvolver a bomba atômica brasileira para utilizá-la como instrumento de dissuasão nas relações internacionais e, portanto, como instrumento de garantia da integridade do território nacional, o bem físico mais precioso de que dispomos enquanto nação. O Brasil somente se realizará como nação amazônica quando se realizar como nação nuclear. Dessa forma, teremos força suficiente para evitar que outros piratas surjam, para evitar que as novas tentativas da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, de fomentar o separatismo na região, tenham sucesso. Para isso, o Brasil precisa ser forte, só será forte com bomba atômica, só será forte quando entrar para o seleto rol de países que dispõem dessa tecnologia militar para dissuadir os outros de nos atacar. Caso vocês queiram mais informações sobre a história da cobiça internacional, sobre a Amazônia, sobre a história do Pirara e sobre o que o Brasil pode fazer para defender a nossa integridade territorial, recomendo fortemente os livros A Amazônia e a Cobiça Internacional, do Arthur César Ferreira Reis, que foi governador do Amazonas. O livro foi publicado pela editora Civilização Brasileira, um livro muito interessante que mostra a história da cobiça internacional na Amazônia, as práticas, tudo que foi utilizado contra o Brasil até então, mostrando que o interesse internacional na Amazônia não tem nada de teoria da conspiração, pelo contrário, é uma prática da conspiração de séculos. E também o livro Uma Geopolítica Pan-Amazônica, a capa mesmo dele é essa aqui, o livro escrito pelo general Carlos de Meira Matos, publicado pela Bibliex, a Biblioteca do Exército. Um livro fundamental, escrito por alguém que conhecia profundamente a região, explicando qual a importância da Amazônia para o Brasil e o que o Brasil efetivamente pode fazer para integrá-la ao seu território e assim se fortalecer enquanto nação amazônica, fortalecer a sua capacidade continental e assim também ampliar sua liderança na América do Sul e ampliar assim a sua projeção internacional como potência emergente. Então, estejamos sempre vigilantes. A Amazônia é o nosso patrimônio e com o patrimônio não se brinca nem se descuida. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Bom, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de ver o Felipe desmascarar toda essa farsa estrangeira sobre a nossa Amazônia. A cobiça deles é real, já levaram um pedaço do nosso país. Vamos nos inscrever no canal do Felipe. Ele é um intelectual e um nacionalista, uma pessoa que lê muito, tem bastante conhecimento, já fez várias lives aqui conosco, uma pessoa que eu respeito muito, gosto bastante do trabalho do Felipe, por isso que nós estamos trazendo ele aqui para o canal. Quero indicar para vocês esse livro, tá? Raposa Serra do Sol, do ex-ministro Aldo Rebelo, ele foi ministro da Defesa e foi deputado federal também, 2 vezes presidente da Câmara. Raposa do Sol, o Índio e a Questão Nacional. Esse livro tem na Amazon, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e aborda todo esse problema aí, essas pressões estrangeiras para se criar reservas no Brasil com uns fins aí pouco louváveis. Nós precisamos ficar de olho, pessoal. A Amazônia é cobiçada internacionalmente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.